Então, pessoal, boa noite para todo mundo novamente. Hoje a gente vai começar a nossa correção, tá, da atividade individual que eu deixei, né, na nossa última aula, falando sobre controle de estoque, gestão de estoque, tá, de forma geral. Não sei se vocês estão com a lista, né, dos exercícios aí com vocês, mas a gente vai começar, tá, pela primeira questão já, fazendo essa correção. Ué, foi. Então vamos lá, primeira questão. Quais são os objetivos de um estoque? Quem lembra? Ou quem fez? Alguém lembra da nossa aula de 15 dias atrás? Manter o controle dos produtos. Que mais? Alguém lembra de mais alguma coisa? Isso, tem a entrada, tem a saída, que tudo isso a gente consegue fazer o controle de estoque. Né? Eu tenho que saber o quanto que eu vou comprar para não ficar com produto a mais no meu estoque, né? Correndo risco de perder por prazo de validade. E também eu não posso ter uma quantidade muito pequena, porque se acaba o produto, eu vou perder venda, né? Eu não vou conseguir depois vender esse produto, né? Eu vou perder venda. Então, eu vou deixar de faturar. Então, a meta principal, na verdade, é atingir o lucro máximo sobre aquele capital que foi investido. Além disso, a administração do estoque visa a redução ao mínimo do capital total que foi investido, tá? Opa, então deixa aqui primeiro. Então, na verdade, os objetivos, o que é? É obter o quê? O lucro máximo, né? De todo aquele dinheiro que eu investi no meu estoque. E eu preciso tomar cuidado com isso para não cair justamente naquilo que a gente já falou, né? Comprar uma quantidade muito grande de produto, por exemplo, uma coisa que a gente já chegou a comentar, tá fazendo uma propaganda, né, no horário nobre da televisão, que é o horário lá das 8, 9 horas da noite, né? E o pessoal está fazendo propaganda de um hidratante para a pele, está fazendo propaganda de um shampoo. Então você compra uma quantidade muito grande porque a procura está sendo grande. Né? Então você vai lá, você compra uma quantidade muito grande daquele produto, investe muito dinheiro, investe muito capital naquele produto. E aí, o que, que vai acontecer? Enquanto aquela propaganda está no ar, todo mundo compra. Aquela propaganda ficou no ar um mês e você comprou uma quantidade muito grande. E daí? Saiu do ar a propaganda, ninguém compra mais, ninguém nem lembra, né, que dá mais daquele shampoo. Por que ninguém lembra mais? Porque não tem mais aquela propaganda, né? Não tem mais o comercial. Então a pessoa acaba se esquecendo e muitas vezes ela volta para o shampoo que ela já usava, para o hidratante que ela já usava, que não teve todo aquele efeito que a pessoa pensava que iria ter, tá? Então o objetivo do estoque é você tem que comprar, né? Você tem que investir e comprar o material que você precisa. Só que você não pode investir muito dinheiro. Por quê? Porque depois você não sabe, né, como que vai ficar isso. Você não sabe se você vai ter o retorno desse valor que você investiu ou não, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com a entrada e a saída, para não ficar nenhum produto parado no estoque que você está perdendo dinheiro. E também você não pode comprar muito pouca coisa, por quê? Porque depois você pode faltar,
né? Sai mais do que você pensa, ou então, até você fazer o próximo pedido, leva um tempo, que era aquilo que a gente estava falando na aula passada, né? O tempo de reposição. Esse tempo de reposição, algumas vezes, ele é um pouquinho demorado, principalmente se você comprar de uma indústria. Se você comprar de uma distribuidora, esse tempo é mais rápido. Mas se você comprar de uma indústria, esse tempo pode demorar um pouquinho mais, porque a indústria demora mais tempo para entregar, tá? E às vezes a indústria não fica perto, né? Às vezes é em outro estado. Então demora mais tempo ainda. E daí qual é a tendência? É você ficar sem, é você perder dinheiro, né? Por quê? Porque você comprou muito pouco, não saiu muito produto e demora tempo para chegar. Tá? Então, o objetivo do estoque é exatamente esse. A gente tem que saber conhecer muito bem o fluxo dentro, né, de uma farmácia, dentro de um hospital, dentro de uma drogaria, é, de, um, de uma farmácia municipal, tá? Para não deixar faltar o produto e não também deixar ter uma quantidade muito grande de um produto em estoque. Explique as 3 maneiras possíveis de se prever um estoque. Vocês lembram disso? Eu acho que ninguém lembra. Vamos lá. Como que eu posso saber o quanto que eu vou ter no meu estoque? Tá? O quanto que eu tenho que ter no meu estoque? Eu posso fazer uma projeção, eu posso ter uma explicação ou pode ser através de uma predileção, tá? São as 3 maneiras que nós temos de rever, de olhar para o nosso estoque e ver o quanto que eu tenho que comprar. Projeção, né? Então, o que faz parte aqui da projeção? A projeção são aquelas que admitem que o futuro será a repetição do passado, ou imaginam que as vendas evoluirão no tempo, segundo a mesma lei observada no passado. Então, por exemplo, agora vai entrar o inverno, tá? Eu quero saber o quanto de antigripal que eu tenho que comprar. O que eu vou fazer? Eu posso fazer uma projeção. Eu posso pegar lá o ano passado, né? O inverno do ano passado. Tá? No inverno do ano passado, quantos antigripais que eu vendi? Quantos antigripais que saíram? Aí, sei lá, você olha lá. Ah, saíram, sei lá, 3.000 cartelas de Naldecon, 5.000 cartelas de Benegripe, tá? Por exemplo, o que eu vou fazer esse ano? Eu vou comprar essa mesma quantidade, ou eu posso comprar até a mesma quantidade e colocar um pouquinho a mais, tá? Então eu estou fazendo uma projeção. Eu estou vendo o quanto que eu vendi desse produto no ano passado e esse ano eu vou comprar a mesma quantidade. Ou eu vou comprar tipo 10% a mais do que eu comprei o ano passado, para não correr o risco de faltar. Porque diz que esse ano parece que o inverno vai ser rigoroso, né? O inverno vai ser meio geladinho. Não sei, né, se realmente tem sentido isso daí ou não, mas eu já escutei falar sobre isso. Então, essa projeção é isso, é você olhar, tá, para o passado e ver o quanto que foi consumido naquele período. Eu posso olhar também no verão, né, o quanto que foi consumido, né, o quanto que foi vendido de bloqueador solar, de protetor solar, tá? O ano passado, no verão do ano passado. Aí eu posso pegar o mês de janeiro, posso pegar o mês de dezembro e janeiro, tá? Posso pegar, vamos supor,
dezembro de 2019, janeiro de 2020, tá? Eu tenho uma projeção do quanto que eu comprei. Ou então eu posso olhar até dezembro de 2020, janeiro de 2021, né? Porque já passou. Então eu posso olhar e posso ver o quanto desse produto que eu vou ter que comprar, tá? Então isso é uma projeção. A projeção a gente sempre vai olhar para o passado. Eu posso pegar o período, a gente está em abril. Eu posso ver quanto eu preciso fazer compra para maio. Então, o que saiu mais em maio do ano passado? Né? Que eu tenho, sei lá, 30 mil reais aqui que eu quero comprar em produtos. Né? Eu quero comprar medicamentos para já deixar o meu estoque da farmácia abastecido. Então, mas o que eu vou comprar? Tá? Eu não sei o quanto que eu vou comprar. Então eu posso olhar, né, maio do ano passado, abril, maio do ano passado, olhar o que mais saiu desses produtos, tá? Desses medicamentos, cosméticos, e eu posso fazer uma projeção e comprar esse ano aqui também, tá? Então a projeção é isso daí, a gente sempre vai olhar lá no passado, tá? Eu vou olhar na projeção o quanto que eu vendi o ano passado para poder comprar esse ano. Isso é a projeção. E a explicação? A explicação procura explicar as vendas do passado mediante cálculos que relacionam com outras variáveis, tá? Cuja evolução é conhecida ou é previsível. Por exemplo, o ano passado. Nós tivemos, né? Essa época foi a mesma do que a gente está passando praticamente esse ano, o Covid. Então, por exemplo, medicamentos, né? Que medicamentos que saíram muito, tá? Azitromicina, nunca vendeu tanta azitromicina como está vendendo agora. Ivermectina, nunca se vendeu tanta ivermectina como está vendendo agora. E analgésicos de forma geral, tá? Principalmente dipirona e o paracetamol, tá? Então, aí eu tenho uma explicação. Eu vou olhar no ano passado, eu vou ver os medicamentos que mais saíram, que mais venderam, e eu vou tentar colocar isso através de cálculos, tá? Por que saiu tanta ivermectina? Por que saiu tanta azitromicina? Foi por causa do Covid, tá? Então, com o passar do tempo, o número de Covid foi aumentando no Brasil. E eu tenho certeza que se a gente fizer essa explicação aqui, né, se a gente começar a pegar isso daqui, o consumo desse ano da azitromicina, ivermectina e analgésicos já está maior do que o ano passado. Por quê? Porque esse ano a gente consegue explicar olhando cálculos, né? Veja o número de pessoas que foram infectadas o ano passado e que já foram infectadas esse ano. Tá? Então tá muito maior, né? Tá bem mais severa a Covid esse ano do que o ano passado, tá? Então a gente consegue fazer umas explicações e saber o quanto que eu vou comprar de produtos, né, de medicamentos, pensando nisso aí. E para os próximos meses também, né? Pode estar comprando, né? Abastecendo azitromicina, ivermectina, corticoide também, né? Os médicos estão começando a usar bastante meticortem, decadron, né? Para o Covid. E o último, predileção. O que é essa predileção? Essa predileção são os funcionários antigos, tá? São conhecedores que são muito influentes, né, em vendas, que olham o mercado, tá? Pessoas que trabalham muito tempo já nessa área, que elas sabem olhar e ver a evolução das vendas. No caso da predileção, a experiência é fundamental, tá? Quem nunca trabalhou, né, numa farmácia, numa drogaria, tá? Quem nunca trabalhou num hospital, não adianta tentar fazer essa predileção que não vai conseguir,
tá? Então, a predileção tem funcionários que já estão bem antigos. Então, o funcionário, ele já olha, ele já sabe o que está com estoque baixo, o que está com estoque alto, tá? Por quê? Porque é a experiência que ele tem já na área e ele está todos os dias lá, né? Naquela farmácia, naquela drogaria. Então, ele está todo dia dispensando medicamento. Então, essa pessoa já sabe quais são os medicamentos que mais saem e já sabem também quais são relacionados a cosméticos, dermocosméticos, quais são os produtos que são mais procurados, tá? Qual o shampoo que é mais procurado? Qual é o hidratante que é mais procurado? Qual é o creme dental que as pessoas procuram mais? Qual é o creme dental que mais vende na farmácia? Fralda, qual é a fralda que mais sai? Qual é a fralda que o pessoal mais procura? Tá? Então, quem tem, né, funcionários mais antigos numa farmácia, numa drogaria, até mesmo num hospital, já sabe quais são os medicamentos que mais saem. Tá? Então, é interessante, né, a gente escutar um pouquinho essa voz, né, essa experiência, porque às vezes a pessoa compra uma quantidade muito grande de produto e vai acabar ficando encalhado lá. Por quê? Porque a pessoa muitas vezes ela, tá passando na televisão esse produto, então eu vou comprar, porque vai sair bastante, tá? Por exemplo, ginkgo biloba. Ginkgo biloba, uns 10 anos atrás, né, quando ele começou a estourar, por que ele começou a estourar o ginkgo biloba? Porque fazia propaganda em rádio, tá? Rádio tinha muita, porque era bom para memória, era bom para circulação, né? Tirava dores na perna. Então, assim, um monte de gente comprava, né? Você fala que é bom para memória, quer dizer, quem está estudando, quem está indo para um vestibular, tá? Independente, né, do que a pessoa seja, nossa, eu tô com a minha memória fraca. Ah, eu vou comprar, porque falam que esse ginkgo biloba é bom, eu vou comprar. Aí você pega uma pessoa de mais idade, nossa, eu ando tão esquecida, fala que é bom, eu vou comprar. Além disso, eu tenho muita dor na minha perna, que eu tenho varizes, não sei o quê. Então a pessoa vai e compra. E daí, de repente, de uma hora para outra, parou de fazer a propaganda. Parou de vender, né? Parou de vender o produto, porque ninguém mais lembrava do tal do ginkgo biloba, né? Que foi uma febre, né? Muito grande quando ele saiu, tá? Tudo bem, pessoal, até aqui? Dúvidas? Então tá jóia, vamos continuar então. Explique as formas de evolução de consumo. Dê um exemplo de medicamento ou de algum tipo de produto para a saúde que se encaixa em cada possibilidade. Então, as formas de evolução de consumo. Vocês lembram? Tem um pouquinho disso que a gente falou agora também. Como que pode ser o consumo? Ascendente, descendente, horizontal, né? É isso daí agora que a gente vai falar, tá? Primeira forma de evolução de consumo, o que que é? Tem uma tendência horizontal. O que é essa tendência horizontal? Ela tem uma tendência de venda que não varia muito, tá? Um mês pode sair um pouco mais, no outro mês pode sair um pouco menos, mas é um produto que sempre sai, que a saída dele é constante. Então, é um produto que eu posso comprar que com certeza vai sair, tá? É um produto assim que quando eu tenho assim um dinheiro, eu não vou deixar esse dinheiro parado, né? Eu tenho esse dinheiro aqui, eu já paguei todas as contas, paguei todos os funcionários, eu tô com esse dinheiro aqui que eu posso gastar. Ou então, né, tipo, quem tem trabalho, hospital que trabalha com SUS, né? Recebi uma verba da prefeitura, tá? Que veio pelo SUS, né? O que que eu vou fazer? Eu vou comprar medicamento, tá? Que medicamento que eu vou comprar? A tendência é sempre a gente comprar medicamento nesse consumo horizontal. Por quê?
Porque esse consumo horizontal, eu sei que vai sair, tá? São produtos que vão sair, com certeza vai sair. Eu posso comprar uma quantidade muito grande, eu sei, se tiver comprado de variedade, bom, né? Lógico. Mas eu sei que é um produto que vai sair muito, que vai sair bastante. Então, quais são esses produtos com essa tendência horizontal? No hospital, uma dipirona injetável, tá? Dipirona injetável sai bastante. Soro fisiológico de 10 ml, né? Aquelas ampolinhas de soro fisiológico, tá? Soro, né? O soro fisiológico de 100 ml, soro fisiológico de 1000 ml. Posso comprar isso, sem nem ter dúvida nenhuma. Por quê? Porque é produto que sai, tá? Sai e sai bastante. Numa farmácia, né, numa drogaria, o que, que eu posso para comprar? Paracetamol gotas, dipirona gotas, tá? Gotas e comprimido, porque os dois saem bastante, né? Gotas acaba saindo até um pouco mais, tá? Fralda, sabe aquela fralda que sai mais? É, eu posso comprar também aquela fralda que sai bastante, tá? Que o consumo é sempre constante. Aparelhos de glicemia, tá? Aparelho de glicemia também vende bastante, aquelas fitinhas para o aparelho de glicemia, tá? Vende bastante também. Então, tudo isso daí é um consumo horizontal, tá? Porque não tem assim, não varia muito. O consumo é sempre constante. Um mês eu posso vender um pouco mais, o outro mês eu posso vender um pouquinho menos, que nem tá aqui, ó. Por exemplo, janeiro eu vendi praticamente 2.000, sei lá, 2.000 quantidades de um medicamento X. Fevereiro foi para 2020, tá? Em março foi para 1980. E maio, abril foi para 2060. E maio caiu um pouquinho, foi para 1980. E junho ficou na faixa dos 2000. Ou seja, às vezes sai um pouquinho mais, às vezes sai um pouquinho menos, tá? Mas é um produto que sai, né? Que vai sair bastante, tá? Então eu posso estar comprando esse produto sem medo, porque não é um produto que vai ficar encalhado lá na prateleira, tá? É um produto que se eu não tiver, corre o risco de eu perder vendas por causa desse produto. Além do horizontal, o que tem mais? Esse sujeito à tendência, tá? São produtos sujeitos à tendência. A tendência pode ser crescente ou pode ser decrescente, tá? E esse consumo, ele vai variar bastante de acordo com o tempo, tá? Então, alguns produtos, né, que a gente pode falar que é sujeito à tendência, tanto crescente como decrescente, são esses produtos que a gente vê muita propaganda, tá? Propaganda na televisão, propaganda na internet, tá? Propaganda nas redes sociais. Então, esses produtos aí, eles têm eles estão muito sujeitos à tendência. Por quê? Porque são produtos que, enquanto estiver na mídia, vai vender bastante. Então, ele vai ter um consumo de tendência crescente. A partir do momento que ele saiu da mídia, qual é a tendência dele? É ser decrescente, cai, tá? E cai assim de uma hora para outra, né? É impressionante, tá? Eu lembro que quando eu trabalhava no hospital, tinha uma farmácia que a gente chamava farmácia externa, que era a farmácia que fazia venda, né, de produtos. Nossa, era um hidratante que saiu, eu não lembro que hidratante que era, mas era um hidratante que tinha cheirinho de bebê, só que era para adulto. Nossa, no começo, o que foi perdido de venda, porque todo mundo ia lá querendo aquele hidratante. Olha, a gente não tem esse hidratante, mas tem esse outro aqui. Não, eu quero aquele. Né? Aí eles compraram.
compraram o hidratante. Eu sei que eles compraram uma quantidade grande, assim, em 2 dias acabou tudo que eles compraram. Aí fizeram mais algumas compras, né? E foi saindo, saindo, saindo. Depois de um mês, parou de fazer a propaganda, não fazia mais essa propaganda na televisão. E eles tinham comprado uma quantidade muito grande, porque ninguém sabia que ia parar essa propaganda, né? Aí parou a propaganda. E aí, o que aconteceu com o consumo? Decrescente. Caiu, mas não caiu, gente, despencou, sabe? Despencou, né? Não saía mais aquele hidratante e tinha uma quantidade boa lá ainda. E daí, o que você faz? Aí você tem que fazer, para você não perder por prazo de validade, você faz promoção, né? Acaba fazendo promoção daqueles produtos. Então, aí vai uma dica, né? Quando a gente olha, tá? Promoção, olhou promoção, tá com preço muito bom, olha sempre no prazo de validade, tá? Por quê? Porque às vezes é produto que está encalhado lá. É produto que eles compraram uma quantidade muito grande, achando que fosse sair. O produto acabou não saindo mais, tá? Por quê? Porque ele saía porque estava nas mídias, tá? Tava nas redes sociais. E de repente parou de fazer essa propaganda. Parou de fazer a propaganda, o que aconteceu? Despencou o consumo, tá? Acabou. E isso aconteceu também, né, com o ginkgo biloba, com o colágeno, tá? O colágeno, algum tempo atrás aí, nossa, o que vendia de colágeno até hoje, né? Continua vendendo ainda, mas antes foi assim, era uma febre, né? Todo mundo queria o colágeno. Por quê? Porque o colágeno acaba com celulite, porque o colágeno deixa, né, a pele, né, mais durinha, né? O músculo do tchauzinho, né, endurece. Só que ele tem poder para tudo isso, né? Com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente vai perdendo o colágeno natural. Por isso que vai aparecendo até as ruguinhas, né? No nosso corpo, no rosto, né? Vai aparecendo flacidez, né? No corpo, tá? Braço, pernas. Por quê? Porque a gente está perdendo colágeno, né? Com o passar do tempo. Só que tomar colágeno é bom? Por um lado, sim, mas ele não vai repor todo o colágeno que nós perdemos, né? Porque nada faz milagre, né? Nessa parte da estética, não tem como fazer tanto milagre assim, tá? Mas isso daí então é sujeito à tendência, que pode ser crescente ou decrescente. E essa sujeita à tendência é muito relacionado com a mídia, tá? Com as propagandas que são feitas. E o consumo sazonal. O que vem a ser consumo sazonal? São os produtos que sofrem uma oscilação, tá? Eles estão determinados a alguma causa, tá? Por exemplo, aparelho de inalação. Quando que eu vou vender bastante aparelho de inalação? No frio, né? Ou quando o tempo está muito seco, tá? Quando o tempo está muito seco, pode esperar que você vai vender aparelho de inalação. Reidratantes orais, verão, principalmente para criança, para os idosos, tá? O antigripal é um outro produto também que tem uma variação sazonal, porque ele vai sair no período frio. O que mais que pode ter variação sazonal? Bloqueador solar, protetor solar, tá? Tem muita gente que consome, que utiliza, né, protetor solar todos os dias, mas o consumo desses protetores aumenta no verão, tá? O pessoal vai para a praia, vai para a piscina, então a tendência é aumentar. Então, tudo isso que tem uma época do ano que sai mais do que outra época, tipo, tem produtos que saem mais no verão, tem produtos que saem mais no inverno. Isso a gente chama de sazonal, tá? De um consumo sazonal. Não é sempre, não é regular o ano todo. Ele sofre essa
ele sofre essa variação, tá? Por exemplo, aqui, olha, mês aqui de janeiro teve um consumo de 1.500, né? Mês de fevereiro, 1.650. Aí começou, ó, março já caiu um pouquinho. Abril despencou, né? Maio subiu um pouquinho, depois junho voltou a cair de novo, tá? Então isso daqui provavelmente é algum produto que você utiliza mais no verão, né? Porque janeiro tá quente, fevereiro tá quente, ó, março começa a esfriar um pouquinho, abril, né? Aqui maio teve uma subida, então pode ser que foi um mês assim, o maio, sei lá, tipo foi quente esse mês, então aumentou o consumo. Aí junho, que já esfria mais, olha, diminuiu, tá? Então provavelmente isso daqui pode ser um reidratante oral, tá? Pode ser um produto, um bronzeador solar, protetor solar, tá? Pode ser algum produto assim, que tem esse consumo sazonal. Então, o consumo não é constante. Ele tem uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo, daí ele volta a subir, tá? É diferente também do consumo de tendência, tá? Que ou ele aumenta de uma vez ou ele cai de uma vez. O sazonal não. O sazonal ele sai, mas ele sai em determinados períodos do ano. Agora vamos lá. Começa os cálculos. O que significa dizermos que numa farmácia de manipulação há um consumo médio mensal de 120 cápsulas de ômega 3? E aí, o que isso significa? Consumo médio mensal de 120 cápsulas de ômega 3. Vocês lembram do que é consumo médio mensal? Aqui não precisa nem colocar fórmula, tá? Aqui não precisa. Aqui a gente está começando a falar de consumo médio mensal, tá? Mas aqui não precisa colocar fórmula nenhuma. Por quê? Porque ele está perguntando, né? O que significa a gente falar, por exemplo, que uma farmácia de manipulação, sei lá, uma Proderma, uma Drogal, tem um consumo médio mensal de 120 cápsulas de ômega 3, tá? Então aqui eu não vou precisar usar a fórmula. Quando eu falar, né, que uma farmácia, uma drogaria, uma farmácia hospitalar, uma farmácia municipal, ele tem um consumo, né, de 120 cápsulas aqui, por exemplo, de ômega 3, o que isso significa? Que o consumo médio mensal, tá? Que isso significa que a média de produtos, tá, de ômega 3 que é vendido naquela farmácia são 120 cápsulas, tá? Então, isso que é o consumo médio mensal. Então, o consumo médio mensal é a quantidade de produtos que sai durante o mês, né? Eu posso falar que numa farmácia hospitalar sai 5.000 frascos de soro fisiológico de 100 ml, que o consumo médio mensal do soro fisiológico de 100 ml são 5.000 frascos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a farmácia hospitalar, ela dispensa, né, para todos os setores do hospital, cerca de 5.000 frascos de soro fisiológico de 100 ml, que é aquele sorinho menor, né, durante o mês. Tá? Então, sempre que a gente falar consumo médio mensal, o que ele significa? Significa, nesse consumo médio mensal, que é a quantidade de produtos que são vendidos, que são dispensados, tá? Em uma farmácia naquele mês, tá? Então, isso daí. Então, aqui eu posso falar que a média do consumo no mês de ômega 3 corresponde a 120 cápsulas, tá? Consumo médio mensal é tudo aquilo que é vendido, que é consumido, que é dispensado durante aquele período daquele mês.
tá? Então, isso é o consumo médio mensal. Tudo bem? Alguma dúvida? Esse daqui é. Porque, na verdade, o que ele está querendo saber aqui é o conceito de consumo médio mensal. Né? O que você entende, né? O que significa dizermos que numa farmácia de manipulação há um consumo médio mensal de 120 cápsulas. Tá? Aqui, essa pergunta, na verdade, o que ele está querendo saber é se você sabe, se você tem conhecimento sobre o que significa consumo médio mensal. Então, sempre que perguntar, tá? Isso daqui cai em concurso, viu, gente? Isso daqui é questão de concurso, na verdade. Eu lembro que é concurso de prefeitura. Eu não lembro que prefeitura que é, mas eu peguei numa prova de concurso de prefeitura para farmácia. Ai, não vou lembrar agora onde que é, tá? Mas sempre que ele falar, porque o único dado que ele tá dando aqui são essas 120 cápsulas, né? E ele tá falando sobre consumo médio mensal. Então, o que significa, né, dizermos que numa farmácia de manipulação há um consumo médio mensal de 120 cápsulas de ômega 3. Então, significa que no mês, né, o consumo, a venda de ômega 3 gira em torno de 120 cápsulas, tá? Para mim calcular, se eu quisesse, se ele pedisse para calcular o consumo médio mensal, o que ele ia fazer? Ele ia dar aqui, pelo menos, ele ia disponibilizar dados de venda de 2, 3 meses. Tá? Por exemplo, mês de janeiro foi vendido 70 cápsulas de ômega 3. Mês de fevereiro foram vendidas 280 cápsulas. Mês de março foram vendidas 150 cápsulas. Qual é o consumo médio mensal? Tá? Então, daí o que eu vou fazer? Eu vou somar, né, o de cada um dos meses, de janeiro, fevereiro e março, e vou dividir por 3. Mas aqui não. Aqui, na verdade, o que ele está querendo saber é o consumo médio mensal, né? O que você entende por consumo médio mensal, tá? Ele me pediu para calcular o consumo médio mensal, tá? Por isso que aqui não precisa fazer cálculo, não precisa fazer conta, não precisa colocar fórmula, nada. É só para você só para você explicar o que é o consumo médio, tá? Então, ou seja, a farmácia de manipulação, ela vende, na média, 120 cápsulas de ômega 3 em um mês. É só isso. E a 5. Uma drogaria faz pedido de medicamentos para uma determinada distribuidora todos os dias 5 de cada mês. Tá? Então, todo dia 5, a drogaria, ela liga na distribuidora, ela manda um WhatsApp, ela manda um e-mail solicitando os medicamentos, tá? Todo dia 5. A distribuidora entrega todos os meses o pedido no dia 12. Então, a farmácia pede no dia 5, só que a distribuidora, ela vai entregar esses medicamentos no dia 12. Qual é o tempo de reposição dos medicamentos na referida drogaria? Esse tempo de reposição, ele tem uma fórmula, né? Vocês lembram disso? Aí, aqui tem que fazer o cálculo. Vocês lembram como que faz esse cálculo? Aí, aqui tem que usar a fórmula. Opa, aqui nem a fórmula precisa. É verdade, porque tem a fórmula, né, do tempo de reposição, mas aqui nem a fórmula precisa. Por quê? Porque se eu faço dia 5,
Dia 5 eu faço o pedido. Dia 12 chega. 12 menos 5, 7. Né? Então, são 7 dias. Então, o tempo de reposição, quanto tempo que vai demorar para chegar, sair da distribuidora e chegar na farmácia, são 7 dias, porque eu peço o medicamento no dia 5. Então, no dia 5, eu vou pedir o medicamento. Eu vou entregar esse medicamento, eles vão me entregar esse medicamento lá no dia 12. Então, qual é o tempo de reposição? Ou seja, qual é o tempo que vai demorar para o meu estoque, né, ficar completo de novo? Ou qual é o tempo que vai demorar para que esse produto que eu comprei chegue no meu estoque? Se eu comprei no dia 5 e eles me entregam no dia 12, então vai demorar, né? Contando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai demorar 7 dias, tá? Então, o tempo de reposição, o tempo que o meu estoque vai demorar para ficar completo novamente, são 7 dias, tá? Então, aqui nem cálculo eu preciso fazer, tá? Nem fórmula eu preciso. Por quê? Porque eu tenho o dia que eu faço o pedido. Então, todo dia 5, essa drogaria faz o pedido. E todo dia 12, esse pedido chega na farmácia, tá? Então, do dia 5 ao dia 12, tem um intervalo aí de uma semana, né? Tem um intervalo aí de 7 dias. Então, o tempo de reposição desse medicamento, no caso, é de 7 dias, tá? Então, isso daqui é importante eu saber esse tempo de reposição, por quê? Para saber o quanto de medicamentos que eu preciso comprar. Por quê? Porque, na verdade, se eu faço o pedido uma vez por mês, né? Eu faço esse pedido, todo mês eu faço o pedido. Só que demora 7 dias, demora uma semana para aquele produto chegar para mim. Então, quando eu vou comprar, eu tenho que levar em consideração esses 7 dias. Porque se eu não considerar esses 7 dias, o que vai acontecer? Vai faltar produto. Então, quando eu vou comprar um produto, eu não posso considerar até o dia 5 do mês que vem. Por exemplo, esse mês aqui, eu comprei pensando até o dia 5 do mês que vem. Só que eu vou ter mais uma semana que eu vou estar sem medicamento, eu vou estar sem nada na farmácia. Então, toda vez que for comprar, eu tenho que levar em consideração esse tempo de reposição. Então, eu sei que eu não posso contar até o dia 5, porque dia 5 é o dia que eu vou fazer o pedido. Isso não significa que vai chegar no dia 5, eu vou fazer o pedido. Esse medicamento só vai chegar no dia 12. Ou seja, eu tenho aí o intervalo de uma semana. Então, quando eu vou fazer uma compra, eu tenho que pensar nessa uma semana também, porque senão essa uma semana vai ficar descoberta. O pessoal vai vir para a farmácia, vai querer comprar o medicamento e não vai ter o medicamento, tá? Então, esse é o tempo de reposição. O tempo de reposição é o tempo que leva para o medicamento chegar na farmácia, do período que você comprou, né, do dia que você comprou, até o dia que esse medicamento efetivamente vai estar presente na farmácia, tá? Então, esse daí é o tempo de reposição. É quanto tempo que depois que você fez o pedido, que esse medicamento vai demorar para chegar no seu estoque. Aqui no caso, são 7 dias, tá? Por exemplo, aqui, fez o pedido hoje, tá? Dia 19, tá? Dia 19 de abril, eu fiz um pedido. Esse pedido vai chegar na quinta-feira, tá? Dia 22. Qual é o meu período, qual é o meu tempo de reposição? Eu fiz o pedido hoje, mas o meu pedido vai chegar na quinta-feira. Qual é o tempo de reposição que eu tenho?
Isso mesmo, são 3 dias, porque eu comprei na segunda, então tem na segunda, terça, quarta e quinta, tá? Então esse meu tempo de reposição são 3 dias, tá? Isso daí cai também, viu, em concurso. O processamento interno para a compra de qualquer produto em uma determinada rede, drogaria de rede, é de 10 dias úteis. E normalmente o prazo para entrega é de 7 dias úteis. Qual o tempo de espera ou de reposição nessa drogaria? E aí? O processamento interno é de 10 dias. Ou seja, para eu ir lá no meu estoque, olhar no meu estoque, ver o que está faltando, fazer o pedido, sei lá, de pirona gotas, eu quero 300 caixas. Paracetamol gotas, eu quero 200. Diclofenaco comprimido, eu vou querer 220 caixas. Daí eu pego esse pedido e coloco, mando lá para o departamento de compras. O departamento de compras vai fazer a cotação em pelo menos 3 locais, né, diferentes, 3 distribuidores, ou vai pegar a indústria e depois vai fazer o pedido, tá? Então, isso daí demora 10 dias úteis, tá? Para ser feito. E o prazo de entrega é de 7 dias. Então, qual é o tempo de espera ou de reposição nessa drogaria? 17. 17 dias, tá? Então, o tempo de espera, né, o tempo de reposição é igual, tá? É o tempo de processamento interno mais o prazo de entrega, tá? Na verdade, se a gente for ver mesmo aqui não precisa nem fazer cálculo, né? Não precisa nem saber essa fórmula. Por quê? O produto demora, né, para fazer o pedido dentro da farmácia, para observar o estoque, até encaminhar tudo que eu preciso para o departamento de compras. Departamento de compras fazer cotação e pedir leva 10 dias. Então eu tenho que considerar esses 10 dias. E depois a distribuidora, a indústria, vai demorar mais 7 dias para entregar para mim. Então, são esses 10 dias úteis desse tempo de processamento interno, mais os 7 dias que a distribuidora ou a indústria vai demorar para entregar esse medicamento. Então, meu tempo de espera, meu tempo de reposição são 17 dias. Então, quer dizer que essa rede de drogaria, quando ela vai fazer esse pedido, ela tem que pensar, tipo, eu vou fazer pedido para um mês. Só que ela tem que pensar nesse um mês mais nesses 17 dias aqui, tá? Que é o tempo que vai demorar para o produto estar no estoque dela. Então, ela não pode esquecer desses 17 dias, porque se ela esquecer desses 17 dias, o que vai acontecer? A farmácia dela não vai ficar abastecida durante praticamente meio mês, tá? Né? Então tem que observar isso daí, tá? Então esse tempo de espera, esse tempo de reposição é importante a gente observar, principalmente por causa disso, para não faltar produto, para a gente ter um controle de estoque eficiente. Agora é calcular o consumo médio mensal dos medicamentos abaixo. Vocês estão cansados já, pessoal? Ou dá para continuar? Podemos continuar então? Então vamos continuar. Calcule o consumo médio mensal dos medicamentos abaixo, tá? Tem o diclofenaco, captopril e tem a insulina. Então eu preciso calcular, né, fazer o cálculo do consumo médio mensal. Como que eu vou fazer esse cálculo? Vocês lembram?
Ó, o consumo médio mensal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai somar, a gente está vendo o quanto que é consumido por mês de um produto. Então, a gente vai pegar o que foi consumido aqui, ó, no diclofenaco, mês de janeiro, 380, mês de fevereiro, 420, março, 405, abril, 390, maio, 450 e junho, 430. Então, eu vou somar o mês de janeiro, mais fevereiro, mais março, mais abril, mais maio e mais junho, que vai dar um valor total aqui para mim. Deixa eu ver se tá certo. Ah, já saiu tudo. Vai dar, então, um valor total de 2.475. É o valor total de janeiro a junho. Só que eu não quero o valor total, eu quero o consumo médio mensal. Eu quero a média de diclofenaco que foi consumido no mês. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar o total e vou dividir pelo número de meses. Então, ó, janeiro, 1, fevereiro, 2, março, abril, maio e junho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pegar 2.475, vou dividir por 6. Tá? Eu dividindo por 6 aqui, vai dar o consumo médio mensal de 412,5. Quer dizer, o que quer dizer isso? Quer dizer que nesse local aqui, né, nessa farmácia hospitalar, nessa drogaria ou nessa farmácia municipal, se consome, na média, 412 comprimidos de diclofenaco no mês. Tá? Então, isso que é o consumo médio mensal. Eu vou somar todos os meses, né, dos dados aqui que eu tenho disponível e vou dividir pelo número de meses. Se eu tivesse aqui, por exemplo, só mês de janeiro, fevereiro e março, tá? De abril, maio e junho eu não tivesse. O que eu ia fazer? Como que eu ia fazer o consumo médio mensal? Eu ia pegar o consumo médio mensal de janeiro, de fevereiro e de março. E ia dar um total, eu ia pegar esse total, eu ia dividir por 3 e ia chegar no consumo médio mensal, tá? Então, se eu tiver dados aqui de um ano, de janeiro a dezembro, e eu quero saber o consumo médio mensal, o que eu faço? Eu vou pegar os dados de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vou somar tudo isso e vou dividir pelo número de meses, que são 12. Aí eu vou chegar no consumo médio mensal, tá? Esse consumo médio mensal, ele é uma estimativa, ele é uma média de quantos, né, comprimidos, quantas ampolas, quantos frascos foram utilizados no mês durante aquele período de tempo, né? Que varia muito, pode ser de 3 meses, 6 meses, pode ser de um ano, tá? Pode ser vários períodos de tempo, tá? Então, o que nós vamos fazer? Tá? Nós fazemos isso em todos, sempre que a gente for fazer o consumo médio mensal, é isso daí, tem que somar todos os meses e dividir depois pelo número de meses, tá? Pegando o Captopril, como que eu vou fazer? Eu vou somar o mês de junho, mais o mês de julho, mais agosto, mais setembro, mais outubro e mais novembro. Somei tudo isso daqui, tá? Deu um valor X. Eu vou pegar esse valor X e vou dividir por 6, né? Porque é junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. São 6 meses. Eu divido por 6, tá? Então, é 970 dividido por 6, vai dar 161,6, tá? Isso significa que o consumo médio mensal do Captopril entre junho e novembro foi de 161,6. Esses números quebradinhos, a gente sempre acaba
quando você vai fazer, tipo, uma compra, se você vai se basear nisso daqui para você fazer uma compra, você sempre completa para mais, tá? 412, 413, 161, você coloca 162, tá? Porque você não vai conseguir comprar 161,6 comprimidos, né? Ou caixas. Então, a gente sempre joga para cima, tá? A gente sempre vai colocar esse valor para cima. E o consumo médio mensal da insulina. Eu vou pegar o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Vou somar todos esses meses, tá? E vou dividir por 6. Então, eu somando tudo, vai dar 259. Dividido por 6 dá 43,1. Tá? Então, eu posso comprar nessa média aqui, de janeiro a junho, 44 frascos, tá? Porque foi a média que saiu. Lógico que se a gente olhar, tem mês que vai sair um pouco mais, tem mês que vai sair um pouco menos, tá? Mas a média que sai é esse valor. Por isso que às vezes a gente sempre coloca um valor a mais, tá? Por exemplo, às vezes eles colocam, né? Você vai fazer o consumo médio mensal, ver o quanto que deu e vai colocar mais 10%, né? Então, você vai comprar aí uma quantidade a mais, que é para garantir que não falte o produto, né? Se for sair uma quantidade maior do que aquilo que a gente planejou. Tá? Então, muitas vezes, muitas empresas fazem isso, eles fazem o consumo médio mensal e colocam mais uma porcentagem em cima. Às vezes 10%, às vezes 20%, às vezes 30%, tá? Depende muito do local, né? Da saída, do quanto dinheiro também que tem disponível para fazer a compra desse material. Tudo bem até agora? Dúvidas? Então, vamos continuar. Qualquer coisa vocês falam, tá? Aqui. Observe os dados abaixo sobre o estoque de losartana de uma grande drogaria. Então, aqui eu tenho uma tabela. Período, né, de junho, julho, agosto, setembro e outubro. Estoque inicial, em junho, 12.550 comprimidos. Entrou mais 3.250, saiu 3.500. Ficou com o estoque final de 12.300. Aí eu tenho um estoque médio mensal de 12.480, tá? Aqui não é o consumo, né, um consumo médio, tá? É o estoque. A gente tá falando aqui do estoque. Mês de julho, tá? Qual o estoque inicial? 12.300. Aonde eu peguei esse valor? Aqui, ó, no estoque final de junho, tá? O estoque final de junho foi 12.300. Então, eu vou começar julho com esse estoque final de junho, né? De 12.300. Entrou 2.900 comprimidos, saiu 2.350. Eu fiquei com o estoque final de 12.850. Esse 12.850, que é o estoque final de julho, ele vai para o estoque inicial de agosto. Então, agosto começou com 12.850, entrou mais 1.400, saiu 3.100 comprimidos, a drogaria ficou com estoque de 11.150 comprimidos de losartana. Setembro, estoque inicial 11.150, entrou 2.150, saiu 2.900, ficou com estoque final de 10.400. Outubro começou com esse estoque aqui então, né, de 10.400. Entrou 3.420, saiu 2.530, ficando com estoque final de 11.290. Agora vamos lá. Calcule o estoque médio mensal de losartana para o mês de outubro.
Estamos aqui no mês de outubro, o último mês que eu tenho. Eu quero saber qual é o estoque médio mensal para o mês de outubro. Como que eu faço esse cálculo? Vocês lembram? Eu estou pensando no quê? No meu estoque, tá? Então, para calcular o estoque do mês de outubro, eu tenho que pensar no meu estoque no mês de setembro também, tá? Então, aqui, ó, do mês de outubro, o que eu vou fazer então? É só eu fazer uma conta de mais, né? Eu tenho que pegar o meu estoque inicial, que foi de 10.400, tá? Meu estoque inicial 10.400 ou o estoque final aqui, que a gente estava olhando da outra vez, né? A gente estava vindo aqui para o estoque final aqui de setembro. Então, eu vou somar 10.400, que foi o estoque final de setembro, mais 11.290, que foi o estoque final de outubro. E vou dividir por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque eu estou pegando 2 meses, setembro e outubro. Então, eu consigo achar o estoque médio mensal de losartana, que vai ser 10.845, tá? Então, o estoque médio mensal, eu vou pegar sempre o quê? Desses últimos 2 meses, que foi aquilo que a Cristiana tinha falado no consumo médio mensal, tá? Só que o consumo médio mensal, o que eu faço? Eu pego de todos os meses, tá? Esse daqui, estoque médio mensal, eu vou pegar o quê? Desses 2 últimos meses aqui. Então, eu vou somar 10.400 mais 11.290, vou dividir por 2, porque são 2 meses que eu estou pegando. Então, o meu estoque médio mensal, tá? A média do estoque, do que eu tenho no meu estoque no mês de outubro, é 10.845 comprimidos de losartana, tá? Esse é o meu estoque médio mensal. E a outra questão, o que eu quero saber? Eu quero saber, para calcular o estoque médio do período indicado. Então, o que eu vou fazer aqui? Qual o período que está indicado? De junho até outubro, tá? Então, de junho até outubro, eu quero saber esse estoque médio. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso do jeito que nós fizemos agora, de setembro e outubro, tá? É do mesmo jeito. Então, junho, eu vou pegar o quê? O estoque final de junho, né, que é 12.300, vou somar com o estoque final de julho, que é 12.850. Vai dar 25.150. Se eu dividir por 2, porque é o mês de junho e julho, vai dar 12.575. E aí, vou pegar agora julho e agosto. Então, eu vou somar 12.850 mais 11.150, que vai dar 24.000. Vou dividir por 2, porque eu vou dividir pelo mês de julho e pelo mês de agosto, que vai dar 12.000. Agora, eu vou pegar agosto e setembro, tá? Agosto, 11.150 mais 10.400, que é o estoque final de setembro. Vou somar os dois, vou dividir por 2, que vai dar 10.775. E, para finalizar, setembro e outubro, né, que a gente já fez. 10.400 mais 11.290. Eu vou somar os dois, que vai dar 21.690, dividir por 2, que são os meses de setembro e outubro,
vai chegar no resultado de 10.845, tá? Então, o estoque médio desse período indicado é esse daqui que tá aqui, né? O junho já está descrito, julho 12.575, agosto 12.000, setembro 10.775 e outubro 10.845. Então, eu sempre pego dos dois meses, tá? De 2 em 2. Junho, julho, julho, agosto, agosto, setembro, setembro, outubro. Vou dividir sempre por 2, porque eu tô pegando sempre 2 meses. E daí eu consigo achar o estoque médio daquele período de tempo que nós queremos, tá? Que nós falamos. Aí, Tacinha, eu vou querer, o que eu achei até agora foi o estoque médio mensal, que foi do mês de junho, julho, agosto, setembro e de outubro. Só que eu tô querendo o estoque médio desse período todo. Então, como que eu vou fazer? Aí, aqui eu faço igual nós fizemos lá do consumo médio mensal, tá? Para mim achar o estoque médio mensal, eu vou de 2 em 2 meses. Para achar agora esse estoque médio de todo esse período, eu vou pegar o estoque médio mensal do mês de junho, que é 12.480, vou pegar o estoque mensal do mês de julho, 12.575, vou pegar o do mês de agosto, 12.000, vou pegar o de setembro, 10.775 e vou pegar o de outubro, que é 10.845. Vou somar tudo isso daqui e vou dividir por quanto? Quantos meses eu tenho aqui? Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Eu tenho 5 meses. Então, eu vou somar tudo e vou dividir por 5, que daí eu tenho o estoque médio de junho até outubro, tá? Então, lembra sempre, estoque médio mensal. Eu vou pegar de 2 em 2 meses para achar o estoque médio mensal. E quando eu quiser o estoque médio de um determinado período, eu tenho que achar primeiro esse estoque médio mensal, somando sempre de 2 em 2 meses e dividindo por 2. Cada mês vai dar um valor aqui. Aí, para mim achar o estoque médio, eu vou somar todos esses valores que tem aqui e vou dividir pelo número de meses que eu tenho disponível. Se eu tiver 3 meses, eu vou somar tudo, dividir por 3. Se eu tiver 12 meses, eu vou somar, né, de 2 em 2. Vou achar o estoque médio mensal, depois eu vou somar o estoque médio mensal de janeiro até dezembro, vou somar tudo e vou dividir depois por 12. E aí, pessoal, tudo bem? Dúvidas? Oi? Ah, entendi. Trocou. Gente, isso daqui, na verdade, dá uma boa notícia para vocês, tá? Isso daqui a gente fala porque a gente precisa falar, né? Porque vocês precisam conhecer, precisam saber como que faz as coisas, tá? Mas tem sistema informatizado que faz tudo isso, tá? Tem tabelas do Excel que fazem tudo isso daqui, tá? É igual aquele peso médio, desvio padrão que a gente vê lá nas cápsulas, né? No controle de qualidade de cápsula, tá? Aquilo lá é coisas também que vocês ficam de cabelo em pé, né? Quando vocês começam a ver, tá? Então, a gente fala por quê? Porque vocês precisam saber, né? Vocês precisam conhecer isso daí. Só que, na verdade, tem programas que fazem isso, tá? Tem programas que são acoplados a, a balança, tem programas no Excel que já dão todos esses dados aqui pronto. Mas você tem que ter uma noção de como que funciona, porque às vezes em concurso
pode cair alguma coisa assim, tá? E daí vocês ficam boiando, né? Vocês não sabem nem por onde começar, por onde termina, nada. Então, por isso que a gente fala, tá? Por isso que é interessante a gente estar passando isso aqui para vocês. Agora, vamos lá. Calcule o giro desse estoque. O que é o giro do estoque? Giro do estoque é o total de todas as saídas, né, que está aqui nessa tabelinha, ó, a saída, dividido pelo total do estoque médio mensal. Tá? Então, giro do estoque. Eu quero saber o quê? Quantas vezes o meu estoque girou nesse período aqui, de junho até outubro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar todas as saídas, né, que é o total das saídas, dividido pelo estoque médio mensal, tá? Então, qual é o total das saídas que tenho aqui? Eu vou somar tudo, tá? 3.500 mais 2.350 mais 3.100 mais 2.900 mais 2.530. E o estoque médio, o que eu vou fazer? A gente já tem até a conta, né? Dessa daqui lá, nesse último exercício que nós fizemos aqui, ó, a gente tem até esse dado já, 11.735, tá? Então, eu vou somar, né, o estoque médio, eu vou somar o 12.480 mais 12.575 mais 12.000 mais 10.775 mais 10.845 e vou dividir por 5, porque são 5 meses. Então, eu vou dividir por 5, que vai dar 11.735. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o total das saídas, que é 14.380, eu vou dividir por 11.735. Deu um valor do que? 1,22. Quer dizer que nesse período aqui, de junho até outubro, todo o meu estoque girou pelo menos uma vez, tá? Não foi um giro muito grande, né, que eu tive no meu estoque durante 5 meses, mas isso já quer dizer que nenhum produto ficou encalhado, tá? Que todos os produtos que eu comprei nesse período, eles foram vendidos. Se eu tivesse aqui um giro de estoque, por exemplo, 0,70, o que isso significaria? Isso significaria que o meu giro de estoque, dentro desse período de 5 meses, ele não girou completamente, tá? Por quê? Esse giro de estoque, o que ele significa? Por exemplo, eu fiz uma compra grande, né, para o meu estoque e tudo que eu comprei saiu, tá? Então, o meu estoque girou uma vez, então tudo saiu. Se der um estoque 0, alguma coisa, o que significa? Significa que eu comprei produtos e tem produto que está encalhado no meu estoque, tá? Sempre que tiver 0 alguma coisa, significa que esse produto ficou encalhado, que eu comprei alguma coisa e não saiu. Então, esse produto eu tenho chance de perder por prazo de validade. Se eu tiver um giro de estoque de 9,5, por exemplo, o que significa? Significa que nesses 5 meses o meu estoque girou 9 vezes. Ou seja, significa que eu tive que comprar pelo menos, eu tive que fazer pelo menos 9 compras durante esse período aqui, tá? Então, saiu. O meu estoque, ele tá se movimentando muito. Por quê? Porque ele girou 9 vezes, tá? Então, quanto maior esse giro do estoque, significa o quê? Que os produtos estão saindo, tá? Tá saindo. O que você está comprando está saindo. Então, a lucratividade, o dinheiro que foi empregado, ele está girando, tá? Ele está saindo. Então, essa que é a grande vantagem da gente saber o giro do estoque, tá? A gente não tem números, né, de quanto que eu vendi, de quanto que eu tive lucro,
mas eu consigo saber se uma farmácia, uma drogaria está tendo prejuízo ou não, tá? E quanto maior for o número desse giro de estoque, quer dizer que mais saída está tendo, tá? Quer dizer, então, que a farmácia está comprando, mas está saindo muito produto. Quer dizer que ela está vendendo bastante coisa, ok?